Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Célio, Laura, tudo bem, gente? Raquel, Pedro, boa noite. Esperar todos vocês entrarem. A Miriam já entrou. Que bom, Joseph, Samara, bem-vindos. Vamos começar a nossa live hoje. A Fabi, doutora Fernanda, boa noite. Tudo ótimo. Ah, com chocolate tudo fica melhor mesmo. Oi, Ivan. Esperar vocês entrarem. Chamem os amigos, enviem live para os amigos no aviãozinho que tem aí embaixo. Vou me apresentar aqui rapidamente para vocês. Eu me chamo Francesca, né, a Françante, e vou ser mediadora hoje dessa live de harmonização de vinhos com chocolate. Queria agradecer a ABS, né, pelo convite para mediar essa live. É uma honra poder mediar essa live e aprender tanto, né, com essa profissional incrível que eu tive a oportunidade de conhecer pelo telefone, né, e que agora eu vou conhecer ainda mais sobre o trabalho dela e sobre a harmonização, que é uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, né? Vocês gostam de harmonização com chocolate? Bem, eu adoro, né? Adoro harmonização de vinhos com chocolate. Que ótimo, gente. Eu vou chamar a Miriam aqui para a gente iniciar essa live, tá? Ela vai se apresentar um pouco, né? Nada melhor do que ela mesma se apresentar, mas é uma sommelier de chocolates, uma chocolatier e também uma cacau frivier. Então, né, a gente tem aí, estamos muito bem acompanhados hoje. Deixa eu procurar aqui. Prontinho. A nossa solicitação. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Branco tinto rosé. Oi. Peraí, Miriam, que eu não estou te escutando. Oi, Miriam. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá me... Tá me escutando? Ah, agora eu tô. Antes eu não estava escutando, não. Dá um pouco de vinho pro seu celular, coisas de tecnologia. Tô tentando aqui, vou botar aqui no meu fone. Pronto, agora. Tá travando, gente? Eu tô te ouvindo bem, tava travando, mas agora tá ok. Ah, agora também tô te ouvindo. Ótimo, Miriam. Então, acho que você escolheu, né? Você escutou agora há pouco que eu comentei, né? Sobre o seu trabalho, que eu comecei a admirar muito o seu trabalho, né? Eu acho que todo mundo que está aqui presente hoje se interessa muito por chocolate e muito mais, né? Por vinho também. Então, eu acho incrível que você vai poder passar hoje um pouco do seu conhecimento, que é muito vasto, né? Sobre esse mundo da harmonização de vinhos e chocolates. Então, eu queria que você se apresentasse, tá? Para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Pois é, primeiro de tudo eu agradeço o teu convite, agradeço a ABS por essa oportunidade, ao Joseph. E, bom, é um público que eu sou apaixonada, é um público que me ajudou muito, me ensina todos os dias, né? Nada como trabalhar com o público do vinho, né, Francesca? Porque Sim. Eles já estão, assim, um caminho aberto para todo o sensorial, todo esse vasto universo. Bom, como você me apresentou, eu sou chocolatier, ou seja, alguém que manipula e faz os chocolates, aplica os chocolates em tudo. Alguém usou ali a minha frase, viu? Eu vi ali. Tudo fica melhor quando tem chocolate, a frase é minha. Mas tudo bem, todos nós partilhamos que estamos aqui hoje, né? Desse princípio. Enfim,
E, só que não só chocolatier, eu me especializei em cacau février. É só um nome para realmente dizer que é muito chocochato. E é uma pessoa um profissional que vai como no mundo do vinho, como um enólogo. Eu vou vou sempre fazer um parelho com vinho, que é o nosso mundo aqui, o nosso universo. Eu vou no caso do cacau, né, das espécies, varietais, se fosse para o vinho, as castas, pensando como elas, qual é o sensorial delas e naquele terroir, que se a gente fizer um chocolate puro, quais são os resultados que me dão. E ali a gente manipula, faz as intensidades diferentes e cria os chocolates. E dos chocolates, a gente cria os efeitos, os doces, os produtos sabor chocolate. Então, eu não fico presa a um chocolate padrão, como se fosse um cozinheiro, um barman que não precisa comprar aquele vinho para fazer a cidra, sei lá, para fazer o drink. Né? Você conhece muito mais do universo de drinks do que eu. E, enfim, então essa é a minha formação, eu me apaixonei por isso, né? Grande influência na minha carreira foi um chocolatier francês que eu entrei uma vez numa loja e vi uma frase escrita, ele sonhava que um dia as pessoas apreciam uma barra de chocolate como se fosse uma taça de vinho. Aquilo me chocou, aquilo deu um clique e eu falei, é isso. E, bom, fui percorrer esse caminho, me especializei em cacau février. E o meu primeiro grande projeto foi, como eu contei para você no telefone, foi um projeto de desenhar chocolates para azeite de oliva. Que, enfim, já é um universo bastante diferente para o chocolate, eu já comecei assim. E o segundo grande projeto, eu estava numa feira de sensorial, uma feira de gastronomia, e conheci duas vinícolas. A ideia não partiu de mim, partiram de duas vinícolas, uma moderna e uma mais tradicional na Alemanha, no Pfalz. Nessa época eu vivia na Alemanha, eu morei 12 anos lá, e que me propôs fazer chocolates desenhados, a gente usa esse termo, para o vinho. Específica harmonização, e não só encontrar harmonização. E eu não sabia, aquilo que a gente conversou no telefone, né? Eu não sabia que era difícil, fui lá e fiz. Tipo assim, né? Sim. Eu falei, bom, o universo, o espectro é enorme, e eu não sou especialista em vinho, mas se me ajudar. E ela falou assim, calma, não é um projeto para agora, é um projeto para ano que vem. Então a gente teve 10 meses de preparo, começamos com 14 matrizes de cacau, não foi um projeto simples, mas eu posso te dizer que foi um projeto que valeu a minha vida toda de chocolatier, porque eu me apaixonei, eu fui estudar vinho através delas e desse público, me abraçaram, me falaram, ei, você tem que saber muito mais do que você pensa que sabe. E eles me ensinaram, eu fui para a Academia Nacional do Vinho, né, o Deutsche Weininstitut, e ali, bom, então eu fui estudar isso para fazer com muito amor e carinho essa coleção. Então, a gente fez pela primeira vez, e ganhamos um prêmio em 2008, chocolates desenhados exclusivamente para uma coleção de vinhos. E a cada ano que o vinho se apresentava de uma forma diferente, o chocolate tinha que ser reorganizado, né? Redesenhado. E dali ficaram, né? Enfim, começamos com uma coisa meio ousada, 4 vinhos, 4 chocolates, isso não foi realista. Passamos para 2 vinhos e 4 chocolates. E depois veio a hora de vir embora para casa e um ano antes eu, com a ajuda delas, que já tinham ficado amigas, enfim, a gente partiu para fazer seminários pela Alemanha toda, eu criei uma coleção mais abrangente, que é essa que você recebeu, as amostrinhas, que é a minha coleção Harmonias. E hoje eu fiz ela mais didática, lembra? A gente bateu um papo sobre isso, né? Sim. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Isso, é uma coleção sazonal onde eu criei o meu chocolate branco para vinhos brancos, o meu chocolate rosé, digamos, né? E 2 intensos para vinhos tintos, né? Você recebeu as amostrinhas todas. Sim. E é isso. Bom, e aí, desde então, montei ateliê no Rio, eu faço seminários. Ano passado eu tive uma oportunidade incrível de fazer um seminário com um grupo muito legal na ABS, naquele projeto Vamos à Montanha. A recepção foi incrível. Eu sempre quis me aproximar da ABS, faltava tempo, aquela correria, né? Nossos caminhos andam paralelos, mas às vezes corriam. Até que bom, graças a esse seminário, graças a conhecer essa turma que eu venho conhecendo, né? Alguns clientes que participam de seminários meus e são todos ABS, todo mundo fica me puxando, né? E me dando força, até o momento que, bom,
Fico muito lisonjeada e muito feliz de vir o convite. A gente já está matutando aí há um tempão de fazer coisas juntos. E eu acho que agora nasceu o momento e fico muito feliz de você estar mediando. Que bacana. Com toda essa sintonia de sabores e aromas. Então é isso. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí pela frente. Bom, muito bacana, Miriam. Eu acho que o mais legal do que você falou agora foi isso, né? Que você, quando foi desenvolver essa linha de chocolates, você não fazia ideia de que era difícil harmonizar vinhos com chocolates. Então, e nem que você tinha que entender tanto de vinho, né, para você conseguir fazer essa linha. Eu acho isso muito legal. E eu acho que, assim, muitos dos presentes aqui devem entender bastante de vinho, mas talvez não entendam tanto de chocolate quanto você. Então, acho que é bem bacana essa oportunidade que a gente tem, né? Eu também, como mediador e todos os presentes, de aprender com você sobre o mundo do chocolate e entender como ele pode harmonizar, né, perfeitamente com vinhos. E o que eu achei mais incrível do seu trabalho foi isso que você falou, né? Quando a gente estava conversando no telefone, que é ir além do vinho de sobremesa e o vinho fortificado. Né? Que a gente vê muito nos livros. Então, eu acho que isso que foi que me encantou, né? A harmonização de vinhos brancos específicos, né? De castas específicas, de regiões específicas, a harmonização de vinhos tintos também com chocolates, né? Então, eu acho isso incrível. E assim, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Eu espero que todos aqui presentes que tiverem perguntas podem fazer as perguntas para a Miriam responder, né? Eu queria te perguntar o que é o cacau, o que é o chocolate? Quais são as características de um bom chocolate? Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Sim, claro. É claro que a gente até se questionou sobre isso, né? Quando eu cheguei aqui também no Brasil, né? Isso agora tem 7 anos, todo mundo falando chocolate não harmoniza com vinho, uma coisa meio assim, uma barreira, né? E eu me surpreendi, né? Lógico. E porque o convite que eu fui, né, me foi colocado foi justamente você pode fazer harmonizar, então era diferente a colocação. E aí eu parei para tentar entender. Eu falei, peraí, o que está rolando? Né? E aí foi, eu acho, são todas hipóteses, aquilo que nós duas conversamos, até pela nossa experiência de vida e profissional. Né? Apesar de eu ser chocolatier há 14 anos, mas somos novas, né, no métier. Então eu fiquei pensando, eu acredito que isso se deva ao momento que eu saí do Brasil, por exemplo, no ano 2000, eu também aqui não tinha ainda tanta experiência com tão bons vinhos. Eu vi o Brasil evoluir muito rápido nisso. E eu acho que era isso. O chocolate, ele veio atrás. A gente tem que fazer, não só... Eu sou apaixonada por vinho, mas eu acho que eu faço uma reverência a esse mundo, porque o vinho, ele abriu todo mundo gourmet para parar e pensar. Tipo, sabe, pé no peito? Peraí, eu tenho que estudar isso. Né? Não é? Porque não é assim provando, né? Você vai criando uma cabeça, uma mente, uma biblioteca sensorial, mas e aí organizar essa biblioteca? Então, assim, isso foi no vinho primeiro, eu costumo organizar dessa forma, depois no café, o azeite de oliva, os queijos, as cervejas artesanais e o chocolate vem lá correndo atrás, né? Nós estamos... E aí, essa evolução passa por todos os produtos e vai melhorando a qualidade, vai melhorando a busca pela qualidade. Então, a gente não está falando de um chocolate, gente, que é um doce, excesso de açúcar, vendido no supermercado. E quando ele é intenso, né, tanto que eu costumo ensinar, a gente, quando conhece essa linha de chocolates, não se fala mais em amargor, apesar do mercado usar esse termo para vender. Mas eu faço muito parelho com os meus alunos e nas minhas palestras, até porque eu aprendi a fazer algumas piadas, eu traduzi direto do alemão, vou ser sincera, né? Mas a gente falava exatamente isso. Você chegar na casa de alguém e eu te oferecer um vinho. Olha, tem um vinho aí guardado há 3 dias na geladeira, tá meio avinagrado. Você quer? Vou te servir. Você não vai fazer isso, né? A mesma coisa é o chocolate. Eu não vou te botar um chocolate amargo, ou um chocolate com extremo dulçor. E essas eram as nossas referências. Então, assim, a gente falava lá na Alemanha, o chocolate entrou no mundo do vinho pela sobremesa, pela porta, né, do final da refeição. E aí deixaram a gente lá quietinho e falou, olha, eu te dou um portinho, você fica aí bonitinho, né? Mas a gente ia querendo mais, a gente foi mudando, a gente foi mostrando que tinha mais qualidade. E aí eles foram convidando à mesa. É isso que a gente falava, na verdade, lá na Alemanha. Então foi assim, a gente foi entrando e foi galgando. Agora, fato é que é mais difícil você ir lá no supermercado e escolher o chocolate pronto.
né? Porque é aquela mesma brincadeira. Se você me perguntar, arroz arbóreo harmoniza com vinho? Eu falo de forma nenhuma. Agora, um risoto já é diferente. Então, a gente precisa transformar. Precisa ter um meio, e para mim o chocolate é um veículo, porque essa é a minha paleta. A gente precisa ter esse veículo com temperos, sim, com sal, com pimenta, com temperos que enaltecem a gastronomia, um queijo, para a gente dar o toque que o vinho quer. E aí é você baixar a cabeça, baixar, né? Mostrar que você realmente abriu o coração para aprender com aquele produto harmonizável, né? Vou aprender do vinho, vou ouvir alguém me ensinar isso, e aí sim eu vou e altero o chocolate para ele. Pergunto, e aí, você gostou? E aí os dois vão se dar super bem, porque eles têm muita coisa em comum. Desde a fermentação de um bom cacau, desde a colheita, né, do varietal, terroir é pra gente fundamental. Depois a gente tem a seleção dos grãos, a torra é um outro fator primordial, para não ficar amargo. E aí, por fim, a intensidade que eu posso regular, e aí eu ainda posso aplicar, fazer as inclusões de tempero. Ele vira para mim um insumo. Ou seja, eu tenho como interferir em tudo, né? Metade dessas interferências no mundo do vinho também a gente faz, né? A casta, o blend, a mesma situação. A fermentação, os dois são fermentados. E, enfim. E existe até uma literatura, um livro muito interessante, que são O Sucesso dos Alimentos Fermentados. Eu não sei o título dele em português, mas ele é mais ou menos por aí. E ele fala do pão, do vinho e do chocolate. Olha que legal. Então, enfim, todos acabam apresentando notas e processos aonde você vai intervir para gerar uma outra coisa. E aí que tá a química, a alquimia, a delícia de fazer isso, enfim. E vamos embora. Vamos se jogar. Que bacana. Eu vi então, que você já está fazendo aí, então, um brinde, né? Um brinde. Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Quando você enviou o chocolate para cá, para a gente poder fazer essa live, explicar para o pessoal como funciona essa harmonização, como você propõe essa harmonização, né? Eu vi que o pessoal comentou aqui, também tem harmonização de chocolate com vinhos de colheita tardia, né? Deram alguns exemplos aqui nos comentários de alguns vinhos, mas isso que eu achei bacana, porque a Miriam, ela indicou para o primeiro chocolate um Chardonnay, né? Então, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, esse daqui é o Terra Noble, é um Chardonnay do Chile, né, 2017. Melhorou, gente? Tá bom, então, desculpa aí, tô tentando me adequar. E você propôs a harmonização desse vinho branco, né, com um chocolate branco com curry, né, e eu achei isso incrível. Eu fiquei, gente, isso é estranho, não sei se vai dar muito certo. E te confesso que eu fiquei ansiosa, eu abri o vinho antes de começar a live, provei e eu achei incrível. Então, assim, eu queria saber de você como foi produzido esse chocolate, né? E qual foi a sua inspiração, né? O que você pensou quando você produziu esse chocolate e por que você propõe que essa harmonização seja com o Chardonnay? Você poderia explicar? Olha, essa coleção, como eu te falei, foi a segunda. Ela já era uma coleção com a proposta de ser didática. Então, eu criava o meu chocolate branco para vinho branco. Eu quis fazer isso. Era o meu briefing, né? Então, eu criei ele para... Vai experimentando aí. Eu criei ele para vinhos brancos e espumantes, tá? Não só, tá? Então, ele também vai ali, até um rosé, vai. E aí eu senti que alguns chocolates alguns vinhos, precisavam de chocolate com um pouquinho mais de potência, que tivesse informação do cacau. E não é o caso do vinho de chocolate branco. Então, eu criei o meu rosé, digamos assim, que é um ao leite com flor de sal. Na verdade, é sal de glúten. Bom, enfim. Então, ele dá uma coisa meio caramel beurre salé, que é uma nota muito presente em algumas patisseries do sul da França, da Provence. Eu fui primeiro nessa pesquisa estratégica, depois eu fiz. Então, eu criei o briefing e fui atrás de fazer o chocolate. Por que deu certo o branco? E ele dá com a maior gama, até mais fácil, harmonizado que o rosé, né? O chocolate ao leite. Porque ele é gordura nobre. Como eu que faço, eu abaixo o açúcar, então, diferente de qualquer chocolate branco, você percebeu, não tem aquela coisa de dulçor na garganta. Sim. Ele tem gordura, como num queijo, como nesse mundo, que a gordura enaltece, né, as bebidas, enaltece o vinho branco, enaltece os palatos.
E o curry veio para quebrar aquela cara, um pouco do suor que ele tem que ter aí, né? Então eu apliquei um curry. E aí o que eu fiz? O curry ele pode ser entre 7 e 14 temperos. Eu fiz o próprio curry. Então, eu estudei com um cozinheiro, amigo meu na Alemanha, os curries, né? Quais eram os masalas, os curries, os temperos. E simplesmente a gente tirou todos que poderiam não harmonizar. Então ele foi manipulado. Essa é a verdade. Eu tirei qualquer tempero que pudesse dar na boca uma nota muito gramado, muito, sei lá, enfim, que pudesse contrastar. O que tem nos vinhos brancos? Às vezes tem mineral, às vezes eu fui para o que tem. Os frutados podem enaltecer, os minerais tem que cuidar. Às vezes essa nota um pouquinho de gás, né? Tem que tomar cuidado. Então, tudo que podia fazer assim, eu tirei. Falei, opa, né? E aí a gente saiu aplicando, então é uma criação, é um tempero, né? E essa é a verdade que está por trás do chocolate. E aí ele, claro que ele não harmoniza com tudo, mas ele vai numa gama, um Sauvignon Blanc, um Pinot Grigio, um Chardonnay, algumas espumantes, ele vai muito bem, ele gosta delas, todas elas gostam dele, é isso. Ah, que bacana. Então, deixa eu mostrar de novo para o pessoal aqui, né? O chocolate branco da Miriam, não sei se está dando para enxergar. Eu achei muito legal, porque assim, eu tô com esse vinho, como eu mostrei para vocês, né? Não sei qual vinho que a Miriam tá aí. Ele é um vinho que ele tem um perfil bem bacana, né? O Chardonnay também, que é ótimo. Um perfil bem bacana de abacaxi. Lembra um pouco também uma citricidade de limão. Isso eu tô falando porque eu já degustei antes, já fiz análise antes, né? E na boca ele tem uma maciez muito bacana e uma acidez bem presente e persistente. E com o chocolate eu achei fantástico, porque a untuosidade desse chocolate ela acabou derretendo na boca, né, fazendo com que o chocolate ele tivesse uma suavidade. O curry, ele harmonizou como se fosse por complementação. Então todas essas frutas, né, esse abacaxi, esse aspecto, né, frutado de frutas tropicais se uniu ao curry. Então é como se fosse um abacaxi com curry. Isso eu achei incrível. E ainda gerou um sabor apimentado. Deu uma leve picância na boca. Sério, eu achei incrível, incrível, incrível. Eu vou provar agora de novo, mas eu achei fantástico. Pra mim não deu picância. Não deu picância? Deve ser por causa do meu vinho. Com certeza. Mas eu achei fantástico. Pois é isso mesmo. O que acontece é que quando não conflita, ou seja, quando dá certo, ele normalmente busca alguma informação que traz do chocolate o vinho e não testa. No teu caso, do curry veio essa pimenta. Né? Mas essa picância, não a pimenta, essa picância. Né? E é isso que acontece. E aí gera uma sensação inesperada e fica muito gostoso, né? Muito surpreendente. Sim, sim. E o que eu achei mais legal é exatamente essa picância que surgiu, que não é uma picância ruim. Ela não sobressaiu ao vinho, ela complementou o vinho. Foi como se fosse realmente o casamento, né? Que normalmente é o que a gente espera em outras bebidas. É claro que eu não sou a maior especialista de vinhos, né? Nessa instituição, estou longe de ser isso, né? Não é a minha área. Mas eu harmonizo muito com coquetel e muito com destilados no geral e cervejas. Normalmente é muito comum a gente procurar um terceiro sabor. Então acho incrível porque enalteceu os sabores e criou um novo sabor. Então eu achei isso fantástico. Um jeito legal que a gente também arrumou criou na hora de fazer esse chocolate, você observou que ele tem umas canaletas, né? Ele foi criado com o formato de canaletas, que é para quando você molha a boca com vinho, prepara o palato, isso, tem as canaletas. E aí, como você preparou o palato, na hora que encontrar com a gordura, isso é um outro ponto técnico do chocolate, ele é um chocolate que derrete muito rápido, você falou super certo. Ele tem até 14 a 18 segundos para derreter. E aí, tem uma pergunta ali, depois você controla. Sim. Aí vai fazer você salivar. Como tem essa entrada, fica mais fácil da minha saliva, da temperatura de boca, né? Que está em 37, 36 graus, dissolver o chocolate branco, que se dissolve a partir de 31, 32. E aí você consegue encontrar com o vinho. Por quê? Que eu tenho muito pouco tempo para tudo isso acontecer. Porque o vinho, ele vem numa temperatura muito mais baixa de boca e ele trava rápido no palato. Então, se eu não tiver mandado a informação do chocolate, eu perdi a chance. Eu não posso ter aquela situação de morder, né? E
você não vai bocejar a boca com chocolate bom, né? Quer dizer, com vinho bom, né? Não é essa etiqueta, pelo amor de Deus, coitada dos convidados. Então, neste caso, né, que a gente saiu do mundo de uma sobremesa, de uma mousse, eu tenho que cuidar com isso também, né? Ali tem todo uma tecnologia de fazer o chocolate com derretimento rápido. Isso é importante. Achei muito legal essa informação. Miriam, o Joseph perguntou aqui, qual o percentual aproximado do cacau no chocolate branco? O chocolate branco não tem informação de cacau, de massa de cacau, tá? Ele só tem manteiga de cacau. Então, eu poderia dar porcentagem dos sólidos de cacau. 34, 35, né? Mas acaba que eu não... Até 44 de massa de cacau... Não, de manteiga de cacau só, desculpa. Ah, só sim. Tá, entendi. Achei muito legal também essa informação que você deu agora há pouco das canaletas, né? Do chocolate, porque eu não fazia ideia que isso tinha... Eu achava que era estético. Eu acho que muitos dos presentes talvez ainda achem que é estético, né? E realmente é isso, né? É mais uma forma de você conseguir fazer essa degustação, essa harmonização e encontrar harmonia, né? Sem atrapalhar a sua degustação. Achei isso incrível, incrível, né? Ele foi criado muito bacana. nisso. Toda uma ergonometria igual a gente tem no vinho, nas taças, né? Você não funciona a mesma coisa se você não tiver uma abertura, uma respiração, né? O ar entrando na taça. É a mesma situação que eu procurei, né? No chocolate. Essas canaletas são necessárias para a gente salivar e eu ter esse tempo de temperatura de boca e entrar o vinho e dar a resposta, né? Afinal, olha, Miriam... Sim, Miriam, eu achei incrível essa pergunta da Raquel, né? Então, aquela regra de que o vinho deve ser tão ou mais doce que o chocolate cai por terra? Completamente, porque o meu chocolate não é tão doce assim, na verdade. É Raquel, né, que ela falou. Exatamente. Na verdade, eu desconheci essa regra, tá? Lá vou eu de novo. Não sabia e fui lá e fiz, né? Ninguém me contou essa regra antes, Raquel. Então, enfim... É que isso eu suponho que eu estou dizendo, eu suponho que seja para o mundo das sobremesas, para o mundo dos portinhos e dos fortificados. A gente está falando de um outro mundo, de uma vontade de fazer o chocolate galgar o petisco. Aquilo que nós estávamos conversando também, aonde muitas vezes eu percebi que eu tinha clientes homens que não são tão assim, não estão com tanta vontade de parar o seu último vinho, na última etapa de um jantar, e mudar para uma sobremesa. Ele quer continuar tomando aquele vinho e conversando. E o chocolate, nesse momento, entra com uma sobremesa fantástica, né? Chocolate de origem, né? Você quebra ali e você continua no teu vinho. Então, eu percebi esse comportamento de compra. E a gente vai criando para os que estão apreciando. Na verdade, o público é que nos forma, né? Então, é isso que vai acontecer. Por isso que eu gostei muito dessa pergunta, né? Porque a gente acaba caindo nessa questão do só utilizar vinhos de sobremesa, vinhos botritizados, vinhos, né, pacificados. E com essas informações que você está dando aqui para a gente hoje, a gente percebe que a gente pode ir além, né? A gente pode utilizar vinhos, né? Continuar numa degustação com um vinho tinto ou um vinho branco que a gente está adorando, né? Até o final da nossa refeição e harmonizar com um ótimo chocolate, né? Miriam, antes de a gente passar para as informações do vinho tinto, né? Você teria mais algum outro chocolate da sua linha ou alguma outra indicação para o pessoal que está assistindo para essas harmonizações com o vinho branco, com os diferentes tipos de vinho branco? Você citou um chocolate agora há pouco. Eu citei o ao leite a gente já tem hoje no mercado alguns bons, por exemplo, da família Bean to Bar, que são as pessoas que buscam fazer um chocolate com rastreabilidade, chocolate de origem, né? Então, a gente já tem essa linha hoje no Brasil, se fazendo muito ao leite com flor de sal. E, principalmente, hoje em dia, a gente tem o Dark Milk, que é o ao leite com alto teor de cacau, né? Então, o cacau está mais presente no leite, não é tão aquela informação láctea, doce de leite. Então, se a gente conseguir essa linha caramelo, essa nota sensorial caramelo vai muito bem com alguns vinhos brancos também, eu acho. Entendi. E alguns rosés, como eu falei, né? Também espumantes. Né? Espumantes até brut, mas espumantes também até uma demi-sec, enfim. Então, não precisamos ficar no vinho de sobremesa. Eu diria que são esses dois. Depois a gente já migra para o mundo do vinho tinto, né? Que aí já começa a ficar mais complexo, para a gente não... Porque a gente vai lidar com os taninos, né?
E a gente precisa que os taninos gostem do chocolate. Eu vi que teve uma pergunta até da colega da Adriana, que perguntou dos fenólicos, né? Se eles vão brigar. Olha, o que eu percebo, Adriana, claro, a gente tem que procurar fazer chocolates mais suaves. Então, até já indo no gancho do que antes o Joseph perguntou, eu acabo ficando, né? Acabou acontecendo de eu ficar. Ela está falando que ela ama espumante e chocolate de caramelo flor de sal. Viu? Exatamente essa harmonização. Pois é. Olha, a Adriana é do Centro de Pesquisa do Cacau, é uma super sensorialista, entende tudo de cacau. Dá para ver pela pergunta dela. Mandou logo uma bomba para mim aqui, né, Adriana? Mas tudo bem, vamos lá. Então, no mundo do cacau, os fenólicos, no mundo do vinho, os taninos. Então, o que acontece é que quanto mais teor de cacau, e se esse cacau estiver muito apertado, digamos assim, se ele tiver uma torra muito intensa, se ele for de alguns varietais, que não seja só um varietal, mesmo que eu faça um blend, mas se eu tiver, é que eu tenho que evitar usar nomes aqui de cacau, porque o povo, a gente não conhece, né? Quem não é do mundo do cacau. Mas, enfim, existem alguns varietais de cacau que têm uma personalidade muito forte. E aí, se eu não fizer um chocolate, neste caso eu recomendo fazer um blend, se eu não fizer um chocolate mais suave, ele vai brigar. Os taninos vão saltar, né? Vão fazer saltar o que vai aparecer na boca amargor. E isso é o que a gente não quer, mesmo que a gente goste de chocolate amargo, tá? Mas neste momento, amargor é tudo que a gente não quer no mundo do vinho e do chocolate. Eles não podem estar... porque o amargor é muito sutil. Existe um amargor que a gente gosta, né? Que é um amargor suave, e tem aquele amargor que a gente faz aquela cara feia. Só que a gente chama tudo de amargor. Falta palavras no nosso vocábulo. Então, neste caso, vamos falar de taninos leves e taninos mais, né, presentes. Então, o que a gente precisa tentar fazer no chocolate é resolver um tanino, né? Digamos assim, um chocolate easygoing. E eu acabo encontrando eles, não só pelo varietal, mas às vezes pela torra, ou alguns blends que eu sou obrigada a fazer. Por isso eu me apaixonei também pelo cacau do Pará, que é um cacau, às vezes, que eu encontro esse sensorial mais suave. Eu acabo atingindo na faixa dos 60%. Até já vai lá na resposta que eu sei que, de repente, o Jorge vai perguntar. Um chocolate em torno de 60%, 63%, 65%. Eu não consigo, às vezes, subir muito. Tem que ser muito leve o chocolate, porque a informação ali, no caso que a gente está falando de chocolate 60%, é 60% de massa de cacau, né? Ou, às vezes, é uma soma entre a massa e a gordura. Mas, enfim, ele tem presença de massa de cacau, a parte negra, né? A parte da anibis macerada. E isso é o que dá força, dá impacto. Sabe um vinho Barolo? Aquela coisa, aquele impacto. Então, eu tenho que pensar nisso. Foi por isso que eu te falei, vamos com vinhos, por exemplo, um Pinot Noir, vamos para um Carmenère. Eu sei que as pessoas não amam tanto o Carmenère no Brasil, eu gosto muito, eu gosto de vinhos leves, mas a gente tem que cuidar para que o tanino, ao encontrar com a informação de cacau, né, com os fenólicos do cacau, com a potência do cacau, vamos traduzir dessa forma, não provoque essa sensação de secura, essa sensação de que possa parecer um amargor. Se isso não acontecer, beleza, passamos adiante. E aí vamos aí é só amor, aí é só degustar. O que você encontrou aí? Você que está degustando. Então, vamos lá. Agora você fala e eu aproveito, né? E o pessoal fica com vontade. Exatamente. Perguntaram aqui onde encontrar os seus chocolates. Eu sugiro que o pessoal entre no seu perfil, né, para saber mais informações sobre os seus chocolates. E eu acho que é isso, né? Degustar um bom vinho e também degustar um bom chocolate, né? Não adianta a gente tentar fazer harmonizações incríveis se um produto é incrível e o outro produto talvez não seja à altura desse outro produto que a gente está utilizando, né? Eu tô aqui, você tinha comentado comigo, né? Que você mandou alguns chocolates, que o objetivo era, sim, harmonizar com vinhos com taninos mais suaves, né? Mais macios, e que não tivesse também muita acidez, né? E fugir um pouquinho do Cabernet Sauvignon. Então, eu estou aqui com o Domaine de Sancerre, da Provence, 2014. Delícia. Achei o aroma dele incrível, um aroma muito frutado, muito de amora, muito de frutas vermelhas, é bem presente esse aroma de frutas vermelhas. Na boca ele tem um perfil mais macio,
né? Ele tem os taninos presentes, mas não são taninos que causam tanto aquela astringência, né? Eu provei aqui com o chocolate 63% com pimenta rosa. E eu queria que você explicasse um pouquinho o porquê da indicação dele. Eu te mandei 2, né? O meu foi melhor com o sal de vinho. Então, é a mesma base, tá? O 63%. Deixa eu mostrar. É um blend, né? Esse daqui. Ele é um blend de cacau. E eu apliquei um sal marinado em vinho. Então, depois que evapora, fica só um sensorial, né? Só prepara esse sal. E para não conflitar, né, com o tanino. E o outro é pimenta rosa. A pimenta rosa é só um tempero, não é pimenta, é um cherry, né? É uma cereja. Ela não pica, então ela não vai puxar aquele medo. A pimenta tem que tomar cuidado, né? A gente sabe como é difícil mandar uma comida com muita pimenta. Então tem que tomar cuidado. Principalmente com o chocolate ali. Mesmo que seja uma cozinha, um molho poblano, uma coisa assim, eu tomo muito cuidado com a pimenta, tá? Que é para não enaltecer de novo. Principalmente o primeiro momento do calorzinho na boca pode ser agradável, mas depois pode vir um amargor, né? O chocolate pode fazer isso com vinho e vice-versa. Então, eu gosto mais, o meu aqui, que é um pinot alemão, ele funcionou mais com o sal de vinho. E quando eu preciso, quando o chocolate... Na verdade, o que eu fiz? Eu criei esses 2 temperos para, como eu te disse, a linha era para conseguir encontrar os vinhos, os seus parceiros. Então, eu tenho que ficar ali, né? Digamos, não vai num, vai tentar no outro, né? Então, eu preciso de mais potência. A potência eu dei com a pimenta rosa. Foi só isso, né? Foi estratégia. Bacana, né? legal. Normalmente eu não consigo com umas, eu consigo com outro. O Cabernet Sauvignon é que eu vi que é uma parada dura. Ele dá, você pula na boca. Eu, às vezes, eu preciso dele, né? A gente gosta dele numa carne, né? A gente gosta dele... Então, quando eu uso a minha geleia de queijo, o meu balsâmico para queijo, ele vai melhor. Ou o meu bombom com queijo, eu fiz um bombom de queijo de cabra, né? Chocolate, funciona. Agora, quando eu não tenho essa informação de mais gordura, eu acho ele muito difícil. Apesar de que uma vez eu encomendei, eu te contei esse case, encomendei para uma não harmonia numa aula, e ele estava tão sedoso, tão suave, que ele harmonizou. Eu fiquei com tipo assim, e agora? Qual que não harmoniza, né? Assim, mas normalmente é o mais difícil para mim, né? Esses vinhos muito fortes, muito encorpados, né? O Barolo, por incrível que pareça, outro dia eu estava num grupo de amigos de degustação e eu conheci um case de um Barolo, não sei se você conhece, é o Barolo Quinato. É um Barolo fortificado com quinino. Então, ele vem uma nota bastante azedinha, né? Diferente do quinino. E você sabe que ele dá um trame no chocolate muito bom. Ele foi criado para enaltecer o mundo dos chocolates. Você vê que até os Barolos criam um produto para o chocolate. Só que no caso deles, como são pessoas do vinho, eles mudam o vinho. Cada um muda onde sabe mudar, não é mesmo? Então, exatamente. É por aí. Legal. Miriam, a Raquel perguntou aqui, né? No caso dos chocolates escuros, o ideal seria utilizar vinhos varietais de uvas menos tânicas, menos intensas? Acho que você comentou um pouquinho disso aqui, né? Sim. E ela mandou algumas uvas, né? Pinot Noir, Sangiovese. Eu acho a vantagem do varietal também no mundo do chocolate é que você sabe o que esperar, né? Mais ou menos. Agora, eu fui surpreendida uma vez, tem um vinho brasileiro muito bom, não sei se ela está aqui, da Helios, que é o Sauvignon Blanc deles. E aí, assim, eu já fui direto com o curry, que tem uma infinidade de temperos nele, então eu falei, puxa, vai ser legal. E, gente, ele harmoniza, o Helios Sauvignon Blanc harmoniza com o de pimenta, o chocolate escuro. Eu acho que são as notas, depende das notas do Sauvignon Blanc, né? Porque o Sauvignon Blanc ele pode dar um pouco de tempero, né? Na Europa ele dá muito páprica, aqui no Brasil ele dá... No Brasil não, é no Chile, né? Ele dá maracujá, ele dá essa... E aí, engraçado, ele tem uma gama de tempero escondida nele, que eu acho que quando foi da pimenta rosa, saltou. E foi ela que descobriu.
Eu teria medo. Eu teria ido devagar. No final, assim, da noite, eu provo todos com todos, entendeu? Mas ali quietinho, né? Pra poder brincar. É a Hélios do Rio Grande do Sul. Exatamente. Eles moram em São Paulo. Eu acho que estão em São Paulo agora. Estavam no Rio um tempo atrás. Vendi até no meu ateliê. E você perguntou, né, do local para encontrar o chocolate. No momento, eu tô com o ateliê. Eu fechei a minha loja, né, o varejo, com o ateliê junto, e tô só com o ateliê de produção. Então, eu tô fazendo por sazonalidade, assim, ou para eventos, ou fiz um lote na Páscoa. Eu faço pequenos lotes, e eu não tô com nenhum lugar parceiro para vender, mas é só entrar em contato comigo. Nenhum coração que ama vinho fica sem Gente, para quem perguntou aqui, só um segundinho, Miriam, que perguntaram aqui qual vinho que eu estava tomando. Não sei se você tem um rótulo do seu aí, mas se tiver também e quiser mostrar pro pessoal. O vinho que eu estou tomando aqui é o Domaine de Sancerre, 2014. A minha câmera está ao contrário, então infelizmente vocês não vão conseguir ver. Né? Ele é de Provence. Tá tudo ao contrário. Aqui, ó, esse aqui é o Circe, contrário. Esse é o Sauvignon Blanc da Hélios, é o Circe. Esse aqui, inclusive, é uma raridade. Ela me disse que não tinha mais. E eu também abri um Chardonnay. Eu tava com os dois aqui. Né? Eu abri também um Chardonnay, esse aqui normal, bem simples, bem do mercado mesmo, que eu queria ter acesso, ver os dois, né? Por isso que eu tava com medo. Aí eu abri um Circe como especial. E esse aqui é um Cuvée Eu Pinot, né? Que é esse alemão. Tá pedindo para colocar no Instagram. Colocar no Instagram ou colocar o Instagram? Circe o vídeo vai ficar salvo no Instagram, tá? Então quem quiser depois consultar de novo no IGTV, vocês vão poder entrar e consultar novamente, né, quais foram os vinhos, a gente pode postar depois, vocês podem entrar em contato pelas mídias da ABS, tá? A gente está sempre à disposição. Tem uma equipe que pode enviar fotos para vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem depois da live, como o nome do vinho, onde comprar, podem deixar que a gente vai responder vocês, tá? Eu abri esse Passione também aqui, Leão de Vanessa. Enfim, a gente acaba abrindo sempre mais de um para ver como é que a coisa... A gente gosta do tema, né? Então, enfim, eu abri 2 tintos e dois brancos. Mas a gente manda as rótulas amanhã, eu mando tudo para a Fran e a gente organiza. Acho que é legal, porque realmente a gente está com um grupo que se interessa por isso e quem sabe a gente vai estar fazendo mais grupos de degustação juntos, podemos bolar isso, né, Fran? E aí, claro. Aí as meninas da BS organizam de mandar o vinho e a gente testa o chocolate. Vamos descontrair. Sim, com certeza. Esse mundo. Eu fico com certeza. Degustação de chocolates, com certeza. Inclusive, Miriam, assim, tá sendo uma surpresa, né? O outro vinho eu abri primeiro, degustei primeiro, porque eu fiquei muito curiosa. Com o tinto também eu achei fantástico. O sal de vinho, né? Esse aqui de 63%, eu achei muito bacana essa combinação, né? É um chocolate que ele tem uma salinidade, ele tem dulçor, tem salinidade. E com o vinho, ele criou uma harmonia incrível. Eu fiquei aqui, né, me controlando, mas ele criou uma harmonia incrível, né? O vinho que eu tô aqui, gente, ele tem um perfil aromático que lembra muito frutas vermelhas, muito amoras. Então, foi um casamento fantástico. É quase um chocolate, um bolo de chocolate com amora. Achei muito, muito legal mesmo. E eu acho que ele aguentaria bem, pelo perfil que você falou, aromático, ele aguentaria bem se você tivesse com uma sobremesa também, se você continuasse. Porque o sal nas sobremesas, ele só dá uma realçada, né? Ele quebra o excesso de dulçor e abre caminho para o vinho, né, entrar. Então, eu acho que teria funcionado. Miriam, fizeram uma pergunta aqui, a Alê Saraiva, Alê Saraiva. Qual o vinho para harmonizar com fondue de chocolate? Qual a sua indicação? O que você propõe? Vai depender da característica desse fondue, né? Então, depende que fondue você comprou, qual é o chocolate, né? Tudo vai por aí. Se você for comprar um chocolate e fazer o seu próprio fondue, procure fazer blends para você acalmar, digamos, essa intensidade do chocolate, mas não com dulçor, através de blends, eu diria isso. E você pode fazer o creme, né? Ou seja, descer seu chocolate, colocar uma gordura legal, tipo um creme de leite, fez o seu fondue padrão, que é uma ganache, depois você pode entrar em contato comigo no @MiriamRochaChocolates, eu te ajudo no Instagram. Você faz essa base, e aí o que eu recomendo? Você prova um pouquinho, pensa nesse perfil aromático de um vinho de taninos bem leves e coloca um pouco no fondue.
prepara o teu fundi para procurar depois o vinho. Então, eu faria isso. Eu colocaria no fundi o chocolate, o vinho, para que ele já enalteça, já abra o espectro, né, aromático, e aí você vem, porque você vai vir com frutas, você vai vir com um bolinho, né, com um pouco do dulçor, eu imagino, né? Tem que ver o que você vai também molhar no fondue para comer. Tudo isso é um encontro de sabores. Não é tão simples assim. Mas eu tava pensando, chegaram a me cutucar agora para ver se eu faço para namorados. Vamos ver, não sei. De repente. Acho bacana. É legal se eu achar um vinho legal, porque nesse momento, né, tá tudo mais complicado da gente fazer contato e receber as coisas, né? A gente está se acostumando com o novo normal. Mas vamos lá, a gente passa por isso. Com bom vinho, bom chocolate, a gente passa por tudo. Com certeza. O Henrique perguntou aqui sobre loja recomendada para encontrá-los. Eu não entendi se são os vinhos ou se são os chocolates. Os chocolates são com a Miriam, né? Esses chocolates que eu estou degustando agora com ela são dela, tá? Os vinhos, vocês podem depois entrar em contato com a ABS, ok? Que eles podem indicar alguns locais para vocês comprá-los, ok? Então, fiquem tranquilos, ninguém vai sair daqui sem informação, tá bom? Então, e Miriam, aberto, no mercado, desculpa, pode falar. No mercado tipo no Zona Sul, no mercado, né, que tenha um pão de açúcar, se tomar cuidado ali, pela questão da menina que quer fazer o fondue, você consegue buscar hoje chocolates de origem, né? Então a maior parte deles são Brasil e são mesmo, né? Ou você em mercado de confeitaria a gente buscar algumas marcas de chocolate de trabalho. Mas aí eu acho que é melhor a gente escrever no Instagram e fica mais fácil se comunicar, né? Porque é um universo bem específico e aí não é todo mundo que vai querer fazer seu próprio fondue em casa. E, Miriam, deixa eu te fazer uma... Pode falar. Não, falei. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal falou aqui, por exemplo, sobre vinhos de colheita tardia, vinhos fortificados, dos chocolates que você tem na sua linha, né? Eu tenho aqui, por exemplo, que você enviou 63% nibs de cacau, você enviou aqui amêndoas drageadas de cacau, que também ficaram incríveis com o tinto. Quais são os vinhos que você... Os chocolates, né, os tipos de chocolates, as variações que normalmente você indica para vinhos específicos, que você já tenha tido uma experiência, já tenha desenvolvido uma linha? Pois é, você já foi ali com a mão certinha, sabe? Quando você está com colheita tardia, ele já tem uma informação, ou colheita tardia ou um fortificado, ele tem uma informação de maior impacto de dulçor, né? Então, eu continuaria mantendo um 65%, eu não iria tão forte nos taninos, né? Não me leva mal, mas usando esse termo, para o chocolate. Eu iria dar essa intensidade, por exemplo, com as nuts, a nuts do próprio cacau, que é a nibs, ou aquelas amêndoas. Porque elas são suaves, eu torrei num ponto super suave, elas não têm amargor nenhum, mas elas trazem formação de cacau. Então, elas levam um acabamento que tem dulçor, então fica incrível o sabor delas. E eu acho que aí você equilibra, ao contrário, ela vai equilibrar o dulçor do seu vinho de colheita tardia. Outro que eu gosto muito é o de a pitada de sal, que é sal no doce, eu adoro, né? Então, eu acho que funciona muito bem. Miriam, eu achei muito bacana essa pergunta do Joseph, né? Porque a gente conversou no telefone, você me falou sobre o balsâmico de cacau, sobre diversos outros acompanhamentos de cacau, né? A utilização de cacau não apenas para o chocolate. E a pergunta dele foi, e chocolate entrando como um molho para uma carne vermelha? O que você acha que seria interessante para esse tipo de prato em que existe uma carne vermelha e ao mesmo tempo existe um molho com base de cacau? Pois é, eu costumo fazer, eu tenho alguns eventos, né, do Cozinhando com Chocolate, e eu tento sempre, já viu que eu gosto de polêmica, né, então eu já saio geral do mole poblano, que é o que esperam, né, mas eu tento, eu selo às vezes a carne com manteiga de cacau, que é uma gordura neutra em palato, mas que guarda a umidade na carne, e eu faço um molho, eu posso aumentar mais a intensidade nesse caso, do meu cacau, do meu chocolate, procuro, claro, sempre sair do amargor, e aí eu faço um blend, mas eu posso já chegar até os 70%, tá? Porque aí eu vou entrar com pimenta, eu vou entrar com vinho, e aí eu cozinho com o vinho junto.
e faço um molho de vinho e chocolate. E coloco bastante chocolate, e coloco bastante vinho, e fica Ai, que bem bacana. aromático. E aí você pode botar ervas e pronto. E aí dá o final do que você quer. Que Eu fiz legal. ano passado um jantar num restaurante no Rio, e a gente estava cozinhando, eu e o cozinheiro, e tinha lá um bol de chocolate, ele foi botando pouquinho em pouquinho, e aí tava dando o borbulhando, né, do vinho, e aí eu cheguei e falei, vem cá, já tá na hora de entrar. Ele, então põe aí. Aí eu peguei o bol e virei todo ali. Meu Deus, tudo isso de chocolate. Eu falei, cara, é uma receita, é molho de chocolate. Pô, tá que pesado, é isso mesmo. Ele falou, mas eu achei que você ia botando um Sim, pouquinho. Eu falei, não tem essa de pouquinho, entendeu? É para sentir na boca chocolate e vinho, entendeu? É para sentir os dois. E fica incrível. Eu fiz com um grupo, uma confraria também, aí um pessoal que frequenta também a ABS. Eu fiz com eles na Serra um pato com molho de chocolate. Ficou incrível. Já fiz muito legal. risoto. Eu adoro É, criar com chocolate. eu tô com um balsâmico aqui que com certeza eu vou realizar uns testes e depois eu te conto o que saiu com ele. Miriam, o Henrique perguntou aqui, Queijinho. um queijinho também com esse balsâmico em cima. Não, com certeza, esse balsâmico de cacau, incrível. O Henrique perguntou aqui, e Sauternes, harmonizaria com algum chocolate? Não, Sauternes, o que você pode dizer pra o Sauternes, gente? ele gosta de gordura, né? Ele gosta de... Então, assim, um chocolate com alto teor de lácteo, por exemplo, eu acho que ficaria muito bom. Mas Uhum. o Sauternes, ele merece, eu acho. Ele merece, por exemplo, uma sobremesa de queijo. Ele merece um bombom de queijo. Ele merece... Mas eu acho que ele iria bem com o de formação láctea, né? O ao leite com sal. É possível que funcionasse bem, né? Mas, Uhum. enfim, tem Sauternes e Sauternes. Mas ele tem aquela coisa, ele tem uma carga maior de dulçor, ele gosta de gorduras, por isso eu acho Uhum. que um chocolate que tenha menos informação de cacau e mais gordura, só que você tem que quebrar o doce, né? Então, para você quebrar o Sim. chocolate ao leite, você pode fazer um ao leite com mais informação de cacau, um pouquinho, que seria os novos, a nova tendência que chama de dark milk. É um Ah, sim. milk escuro, né? E aí você Muito legal. quebra esse excesso de dulçor, mas você tem a gordura, a potência láctea, que é o que um Sauternes aprecia, né? Você sabe uma Legal. experiência incrível que eu fiz uma vez e, enfim, dá super certo? É chocolate branco com caviar. Experimente. É uma loucura. Nossa, adorei a ideia, hein? Incrível como a potência do chocolate branco dá um encontro com caviar e fica uma coisa É, louca e vai aí com uma super espumante, né? Fica aí a sim. dica. É incrível. Eu acho bacana essa live, esse troca de ideia com você, né? Conhecendo um pouco desse seu trabalho e também conhecendo da infinidade de opções que a gente tem com o cacau, né? A gente vê muito o chocolate como um produto doce, né? Ou um produto Sim. amargo e não consegue ver, né, as variações, as variedades que a gente pode ter com esse produto, né? Miriam, perguntaram aqui também sobre nibs de cacau. Nibs combina com carne vermelha? Sim, muito. A nibs é o coração do cacau. Nesse caso, se ela for bem torrada, de um cacau bem fermentado, sem amargor, e com uma torra leve, aí ela vira uma nuts normal. E você pode, inclusive, prepará-la com temperos. Você pode saltear uma nibs com ervas de Provence e dar toda uma cara mediterrânea nela. Ela pega todas as informações. E você pode dar mais pimenta nela, você pode dar uma outra cara mais francesa nela, se você quiser. Então, ela é um Legal. veículo maravilhoso e faz a crocância do seu trabalho. Eu uso isso esse recurso no meu risoto de cacau com amêndoas e nibs de cacau. Então, é exatamente isso que funciona no risoto. Parece uma delícia. O crunch, o crunch. Muito bacana. Gente, a gente está chegando já ao final da live, mas ainda dá para responder uma perguntinha, né? Infelizmente, até passou rápido demais, né? Muito. Eu Infelizmente, ainda tempo tenho é um vinho curto. aqui. Eu também. Inclusive, achei as harmonizações fantásticas. É um tema muito vasto, né? Teria que entrar muito a fundo, mas os chocolates são incríveis. Realmente não são chocolates com aquele dulçor ou aquele amargor, são chocolates delicados que casaram perfeitamente com os vinhos, ficaram fantásticos. E fizeram uma pergunta aqui também, o RP Noise, qual chocolate funcionaria com vinhos de sobremesa da região de Tocagem, na sua opinião? Depende, porque eles são mais doces também, os que eu tive a oportunidade de degustar.
E são potentes, são doces, mas potentes. Mas depende eles têm graduações, né? Diferentes. Tem uma variedade grande. Tem né? Tem lá os 5 Plutons, não sei lá, os 4. Então, depende. Então, eu acho, quanto mais vai sendo residual, eles vão sendo mais doces, eles vão se aproximando do comportamento de um vinho de sobremesa. Eu, como Sim. não amo o excesso de dulçor, eu diria que eu ficaria com... Tô chutando agora, porque vai depender, lógico. Mas eu começaria pelo chocolate com uma pitada de sal para dar o equilíbrio, para dar um contrastezinho. Bacana. Seria a Legal. minha dica. Mas, se você quiser encontrar e ficar no mundo do dulçor, e aí você pode ter só um branco, enfim, um branco até com cristais de cacau, com nibs. Talvez não funcionasse tanto o curry, eu acredito não. Mas eu não sei. Eu tenho um tocagem aqui, eu vou ter que provar. Agora, eu achei incrível isso. Na verdade, desde que eu comecei a conversar com você, a gente se preparou, né, para trocar essa ideia aqui nessa live, para você poder passar todo o seu conhecimento. Eu acho que o que eu pude aprender muito com você, e acredito que todos tenham aprendido aqui também, é que o ideal é que a gente sempre deguste, né? Às vezes, uma combinação que pode não parecer incrível, ela fica incrível. Você começou nessa área sem imaginar que as pessoas diziam que era difícil, né? E você foi lá e fez. E desenvolveu. Depois você descobriu que as pessoas falavam que era difícil. Então, fizeram essa pergunta, né? A gente sabe que até quando a gente fala de casta, a gente tem variações enormes de aromas e sabores em uma casta produzida em regiões diferentes. Então, não é uma ciência exata, né? Realmente, como você falou aqui pra gente, troca de conhecimento, degustar, hora copo, hora, né? Hora chocolate também. E aí conseguir uma combinação incrível. Miriam, e a combinação não são só duas, não é só o vinho e o chocolate, é o vinho e o chocolate e o coração de quem está degustando. Exato. Experiência, né? O vinho e o chocolate, coração e experiência. Miriam, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela sua presença na live, pela sua disponibilidade, por ter passado todo o seu conhecimento. O pessoal aqui, eu acho que você está lendo, achou incrível, já estão querendo uma degustação, né? Se Deus quiser, em breve estaremos todos degustando juntos. Então, agradeço a Beth também pela oportunidade de mediar essa live com essa profissional fantástica, e agradeço em nome da Beth pela sua presença. Obrigada pela tua abertura, pelos toques. Eu lembrei agora também pro tocagem, desculpa, a pessoa que perguntou. As nuts, eu acho que elas harmonizariam bem. Não acha? Agora eu lembrei delas. Acho que sim. Mas enfim, elas ficaram incríveis com instinto. Obrigada pelo convite, Joseph, Fabi, obrigada pela tua mediação, por todos que estão aqui nos assistindo. E pela BS Barra, vamos nos encontrar mais, vamos criar novas oportunidades. É o nosso novo normal, estamos aí, contem comigo com o meu chocolate. Ótimo, Miriam, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Aguardamos vocês nas próximas lives da ABS. Grande beijo e até a próxima. Obrigado, Miriam. Obrigada.